Bom, gente, nossa aula de hoje, então, só começar a gravar aqui. É sobre BSC, né? Então, a gente vai estudar o Balance Scorecard. E no final, né, vamos fazer, então, uma relação de como é que o Balance Scorecard pode ser usado junto com a análise multicriterial para, né, compor, né, o que seria um painel integrado de avaliação de desempenho de empresas. E hoje a gente vai poder fazer isso com a presença de um colega de vocês, o Rodrigo, né? O Rodrigo está terminando o trabalho de conclusão dele, fez um trabalho muito bacana de HP junto com o quadro de indicadores num projeto da ANS, então da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem legal mesmo, projeto bastante amplo. E acho que vai ser bem bacana ele poder dividir com vocês como é que está se estruturando esse painel de indicadores. E lembrando a todos, né, que isso é uma parte bem importante do trabalho final, né? Então, atenção aí na aula de hoje, né? Algo que vocês vão ser cobrados, estão sendo cobrados no trabalho final. E algo também bastante interessante, assim, de como estruturar essas sistemáticas, algo que eu brinco a gente leva para a vida, realmente, e um diferencial nosso quanto engenheiros de produção. Tá? Então, para a gente começar, né, a gente vai retomar um pouco a questão da importância de um indicador. Né? Então, essas duas frases são bastante clássicas dentro da avaliação de desempenho e é o que faz sentido, né, o que dá sentido a gente estar estudando formas de medição, né, formas de controle e monitoramento das empresas. Né? O que não é medido não é gerenciado e também não se pode medir o que não se descreve. Né? Então, o porquê medir, o porquê controlar, é a busca, né, contínua que a gente tem por ter referências para que a gente possa, né, a partir dessas referências, dizer se eu estou bem, estou mal, como eu posso ser melhor. Né? Então, se eu, né, chegar simplesmente digo para vocês que a gente teve um resultado de 80 mil reais, pode não dizer muito, né, dependendo do contexto. Tá? Então, a gente contextualizar e ter indicadores que mostrem tendências, que mostrem resultados e realmente façam sentido é fundamental para a gente avaliar desempenho, né, corporativo. E qual é a finalidade, né, de um indicador? Né? O primeiro deles talvez seja que a visibilidade, né? Tu conseguir diagnosticar um processo, tu conseguir identificar o que está bem, o que está mal, né? Tu comparar um estado futuro, passado com presente. Controle, sem sombra de dúvidas, né? No momento que eu tenho medições, eu consigo controlar e as pessoas né, agem de acordo com a forma como elas são controladas. Né? Então, indicadores mal definidos podem levar, né, a processos que não vão entregar o que a gente imaginava. E a culpa não é do operador, né? A culpa disso é de quem definiu o indicador. Né? Então, é nossa culpa. Né? Vamos colocar a nossa responsabilidade quanto gestor, quanto engenheiro de produção, que está definindo, né, a forma como os processos produtivos vão ser medidos e controlados. É a base para melhoria, né, pessoal? A gente só pode configurar, né, registrar que houve uma melhoria se eu medir o antes e depois. Né? Então, como é que a gente avalia o impacto de ações que foram feitas, de projetos que foram feitos, se eu não tiver um indicador para dizer, olha, isso aqui melhorou. Né? E motivação, né? Também contribui para o envolvimento das pessoas, para o engajamento das equipes, né, em novos projetos, em chegar ao alcance de um resultado esperado. Então, essa motivação, né, também é gerada a partir, né, da definição de boas medidas. Alguns requisitos super importantes e muito esquecidos, né, de um indicador. A gente começa a entrar nas empresas e se dá conta o quanto esses requisitos são deixados de lado. Apesar deles serem simples, né, se a gente passasse por todos esses requisitos sempre, a gente teria, né, indicadores e sistemas de avaliação de desempenho de empresas muito mais objetivos, sensatos, racionais. Eu gosto de contar a história que uma vez eu fui, né, comecei um projeto diagnóstico numa empresa multinacional, setor automobilístico, assim, não era nada coisa pequena. E a gente entrou na empresa
E nos primeiros dias, bom, quais são os indicadores, o que vocês têm, né, de medições? E chegou na nossa mão ali uma lista com 850 indicadores, né? E a provocação que eu faço é, bom, quem mede 850 indicadores, mede tudo, não mede nada, né, pessoal? Não tem foco na medição. Tem dezenas aí de estagiários rodando planilha, mas e como é que eles convertem, né, esses indicadores em realmente ter uma gestão assertiva, né, uma gestão voltada à melhoria, uma gestão que consegue identificar perdas, que consegue identificar problemas, não consegue com 850, né? O Kaplan fala em 25, né? Que 25 seria um número mágico aqui de indicadores que a gente deveria ter no nosso painel de um balance scorecard, por exemplo, né? Então, os requisitos aqui, né, também ajudam para que a gente não tenha indicadores sobrepostos, né? Então, o primeiro deles, né, ser seletivo. Então, eles têm que estar, né, relacionados àqueles processos e resultados que realmente são importantes, né? Simples, né? Tem que ser fácil de ser entendido pelas pessoas. Tem que ter um baixo custo. Não adianta eu ter um indicador que, para eu calcular esse indicador, eu preciso de um batalhão de pessoas, eu preciso de uma inteligência de sistema que eu não tenho, né? Acessibilidade, né? Não adianta nada a gente medir se as pessoas não podem ter acesso, né? Então, que ele seja acessado, que ele seja, né, passível de ser disseminado internamente. Representatividade, né? Ele deve representar de uma forma bem ampla um processo crítico. Estabilidade, né? Não adianta a gente ficar mudando forma de indicador todo mês. Se a gente fizer isso, a gente nunca vai conseguir monitorar algo ao longo do tempo, saber se está melhorando, piorando. Então, tem que ter uma estabilidade nessa medição. E, por fim, extremamente importante, rastreabilidade, né? Da onde vem a base de dados que eu estou usando, como é que eu rastreio, né, o input de dados, né? É confiável, não é? Quanto mais a gente avança, né, em geração de dados, as empresas trabalham, né, muito com problemas de Big Data, e a gente conseguir, né, ter uma boa memória de cálculo, uma boa rastreabilidade desses dados que estão sendo usados para calcular os indicadores, né, estratégicos é fundamental, né, para que não se tenha problemas aí mais graves, né? Bom, os indicadores podem ser classificados em indicadores de qualidade, de processo, gerenciais e financeiros, né, de uma forma geral. E dentro do BSC a gente vai ver que a gente encaixa esses indicadores, né, também dentro das perspectivas do BSC. Tá? As medidas de processo, o que elas relatam, né? Relatam as atividades de um processo, motivam o pessoal, controlam o processo, e as medidas de resultado relatam, né, o que o processo entregou, né? Muito mais voltado a controle de recursos, a resultados gerados, se alcançou ou não, né, o que se esperava em termos financeiros. E servem, né, qualquer uma delas para nos gerar um referencial, né? Eu gosto de usar esse exemplo do velocímetro, né? Se a gente se largasse, né, na freeway com um bom carro, para quem gosta um pouco de velocidade, e esse carro não tivesse um velocímetro, e a gente tivesse, né, com a estrada bastante vazia, qual é a chance, né, da gente andar 100 por hora, 80 por hora? Muito baixa, né? Provavelmente a gente ia andar, né, com uma velocidade muito maior, sem nem se dar conta, né? E o que faz com que, às vezes, mesmo nessas condições, né, que eu tenho uma pista vazia, eu tenho um bom carro, eu tenho uma estrada boa, por que a gente não anda a 200 por hora na freeway, né? Ou a gente não anda a 200 por hora na freeway porque existe uma regra, né? Existe uma regra que a velocidade é 115, 117, enfim. Esse é o limite, né? Tem um velocímetro na frente, né, dos meus olhos, do meu carro, mostrando a velocidade que eu estou. Tá cheio de placa do lado dizendo, né, bom, o limite é esse, e eu me controlo, né? É uma forma, né, de gerar um controle, porque se eu ultrapassar, eu não só estou expondo, né, a minha vida em risco, eu coloco a vida dos outros em risco, eu posso ser multado, tem uma série, né, de consequências que podem, né, se desdobrar no momento que eu ultrapasso essa referência, essa regra, né? Se não houvesse, né, como é que a gente ia controlar isso? Então, tem indicadores sem meta, né, sem uma referência, é quase como não medir, né?
Então, começar a criar as referências, né, manter base de dados, manter históricos é fundamental para que a gente consiga realmente avaliar desempenho, né? Se eu estou melhorando, piorando, estou estável. E entre os modelos de avaliação de desempenho, os mais famosos aqui estão expostos. O EVA a gente vai estudar na semana que vem, bem econômico, tá? É quase que um VPL de empresas. A teoria das restrições é algo que já se estuda bastante na engenharia de produção, nas aulas de processo. Eles falam muito dos indicadores Fabris, né? O gargalo, os indicadores voltados ao OE, né? Os indicadores voltados ao processo produtivo. O TQM é algo que vocês veem também um pouco com o Felipe, né? Então, indicadores baseados na qualidade. O BSE, pela scorecard, então, é o que a gente vai ver hoje. Outro, né, modelo que por um tempo foi bastante usado, hoje a gente vê pouco também, é o de capital intelectual, muito baseado, né, no conhecimento tácito das pessoas. O Prêmio Nacional da Qualidade, né, é um prêmio brasileiro e que né, orienta e premia as pessoas, né, para as pessoas e empresas no que diz respeito à estruturação de modelos de indicadores de desempenho. Mas o nosso foco aqui é entrar no BSC. Né? Então, antes da gente começar, quem é que conhece o BSC? Alguém trabalha em empresa que tem BSC? Se pudessem compartilhar um pouco. Eu ia ficar bem feliz se falassem comigo. Não conheço, prof. Primeira vez que eu ouço Era falar. essa. Ah. Uhum. Alguém trabalha em empresa com BSC ou já trabalhou, conhece? Ninguém? Eu li alguma coisa sobre, pesquisando para o TCC, né, no livro do Carlos Magalhães, sobre sensores compartilhados, ele fala bastante de BSC. Sim. Mas até lendo o livro dele, eu consigo dizer que a gente, onde eu trabalho lá, não usamos. A gente tem alguma coisa parecida, mas não dá para chamar de BSC o que a gente faz. É uma adaptação, talvez, né? É, uma adaptação. Algumas inspirações. Exato, mas nem chamamos de BSC, não. Tá bom. Mais alguém? Não? Então tá. Bom, então que bom, para a grande maioria é novidade, né? E o que a gente está falando? Né? Algo também recente, né? A gente fala de 96 para frente, é a introdução, né, do BSC. Também, né, numa escola aí que a gente fala bastante nessa disciplina, o professor por trás dele é o professor Kaplan, né? Kaplan e Norton são os dois nomes por trás do BSC. E desde 96 também vários casos, né, que a própria escola de Harvard implementou e se disseminou pelo mundo, né? Inclusive, por um tempo tinha um prêmio do Balance Scorecard global, né, que premiava as empresas com melhores resultados alcançados através da implementação do BSC. E até hoje é tido talvez como grande, né, modelo de estruturação de indicadores, né? Esse livro verdinho aqui é um livro super bacana de ler, né? Apesar de ser um livro, né, que está falando aí sobre um conteúdo, né, uma ferramenta, né, um método, um livro que conta várias histórias de empresas, né? Um livro bem bacana de realmente ler assim na íntegra em diferentes momentos, tá? Então recomendo ele. E o que ele é? Né? É um modelo de gestão que auxilia as organizações a traduzir a estratégia em ações operacionais que direcionam o seu desempenho. A motivação por trás do BSC era quebrar um pouco esse paradigma de que as estratégias das empresas são descritas, né, traçadas, e na verdade não são implementadas. Né? Então tem um gap enorme, né, uma lacuna gigante entre o que está lá escrito como a razão de existência de uma empresa, a missão, a visão, os seus valores, objetivos e o que ela realmente está fazendo. Né? Então, com esse propósito, né, que surgiu o BSC, e ao seguir ele à risca, né, na verdade não existiria nenhum indicador numa empresa que não fosse relacionado a um objetivo estratégico. Né? Então, tu amarra a tua forma de medir ao como tu estás, né, definindo o que tu queres fazer. Né? Então, basicamente, esse é o conceito base, né, por trás do BSC. Tá? Então, o que faz, né, uma empresa ser
orientada à estratégia e como é que isso está por trás, né, do BSC. Não, a primeira coisa é essa ambição aqui de tornar a visão operacional, né, estratégica, né? Então, é conseguir traduzir o que está sendo feito na operação como os objetivos estratégicos dessa companhia. E isso, de alguma forma, consegue, né, fazer com que se alinhe toda a empresa à estratégia, né? Então, todo mundo, independente, né, do setor que trabalha, onde está, se enxerga, né, contribuindo para a estratégia corporativa, né? No momento que tu consegue alcançar esse nível, tu transforma a estratégia em tarefa, né? Então, se é um objetivo estratégico lançar novos produtos e eu trabalho, né, no desenvolvimento da nova câmera que vai ter no telefone, poxa, eu estou trabalhando ligadamente, né, diretamente com um objetivo estratégico, né? A estratégia como um processo contínuo, né? Então ela está sempre se renovando, ela está sempre presente, ela faz parte, né, do dia a dia da rotina. Qualquer um daquela empresa deveria saber, né, e entender qual é o propósito de negócio da empresa que trabalha. E a importância da liderança é algo super importante, né? Da liderança motivar isso, a liderança controlar os seus times, né, por esses indicadores e trazer, né, os objetivos estratégicos para dentro da rotina, né, diariamente. Inúmeras, né, empresas que usam BSC, aqui tem algumas, mas são várias aí hoje, por sorte ou azar, não temos nenhuma pessoa, né, mais próxima, tá? Comentei antes, né, mas o propósito por trás dele, a motivação era essa, né, que as estratégias eram formuladas e não eram executadas, né, e o problema não estava na definição estratégica, né, na parte mais conceitual, e sim na execução, né, em como realmente fazer aquilo acontecer, né. Então, nesse sentido, por que, né, uma empresa precisa de um BSC? E aí, só fazendo um comentário, o material que está para vocês no Moodle está um pouco mais detalhado aqui, tem vários slides, vários exemplos. Eu fiz um pouco um compilado aqui para tornar a aula um pouquinho mais dinâmica e também não tão expositiva eu falando aqui tanto tempo com vocês, né? Mas quem já baixou, né? Então, só se está acompanhando os slides aí, eu estou pulando alguns, tá? Mas o material completo está lá no mundo. Bom, então por que a empresa, né, precisa de um BSC e como é que um BSC ajuda, né? Primeiro, os sistemas de indicadores. Eu acho que não tem exemplo melhor do que o que eu falei antes dos 850. Né? Se a gente fazer o exercício, né, de definir indicadores, é essencial, mas pode ser muito mal feito, né? E pode levar a empresa para um caminho que a gente não quer, né? Então, de novo, botar essa responsabilidade na gente, a gente quanto engenheiro, quanto gestor, quanto, né, a pessoa que está realmente ali para pensar em como é que aquele negócio tem que ser controlado, como é que aquele negócio tem que andar, a responsabilidade de definir bem indicadores é nossa, né? A gente tem que assumir isso e procurar definir indicadores que realmente são importantes, né? Que respondam a objetivos da empresa, que meçam, né, pontos críticos, que levem, né, à identificação de gargalos, à identificação de oportunidades de melhoria. Isso são indicadores bons, né? Ter 10 indicadores de custos diferentes, e aí, né? Eu lembro que eu tive um chefe por um tempo que sempre me provocava com a pergunta, né? Eu estava discutindo uma coisa com ele via and so on, né? Então, né? Então, qual é o fechamento, né? E, enfim, né? É algo que volta e meia vem a presença dele na minha frente, o and so, né? Então, a gente tem que ter essa visão de, e aí, onde é que isso me leva, né? Por que eu estou medindo isso, né? Onde é que eu quero chegar? E isso é fundamental, né? Para que a gente gere sistemas de indicadores que realmente são importantes, né? Que não seja gastar dinheiro, né, com alguém calculando aquele indicador, mais dinheiro com alguém falando sobre ele numa reunião que não vai levar a lugar nenhum, né? E o BSC, ele colabora com isso, porque ele vai definir essas 4 perspectivas, né, e vai forçar com que a gente comece esse processo de identificação e definição de indicadores já amarrado a essas perspectivas,
e principalmente aos objetivos estratégicos da empresa. Tá? Dos grandes, maior diferencial do BC é que ele é o primeiro modelo de avaliação de desempenho que enxerga o indicador lucro, né, ou desempenho financeiro, como uma consequência do resto. Né? Então, até o BC, e apesar de ser 96, o grande indicador de uma empresa era o lucro. Né? Vamos olhar para fora, né? Hoje a gente vê quantas empresas sendo premiadas muito mais por outras coisas, né? Pela satisfação dos funcionários, pela capacidade inovativa, pela a capacidade de se expandir, de gerar soluções escaláveis, enfim, tem N coisas, né, que são valorizadas nas empresas e o lucro, né, uma consequência disso. Né? Então, o BSC é pioneiro nesse sentido em colocar retorno financeiro como uma consequência, né, de clientes satisfeitos, que é uma consequência de eu ter processos eficientes, que é uma consequência de eu ter profissionais, né, pessoas bastante qualificadas. Ele gera uma comunicação muito forte, um ciclo de aprendizado, né? Então isso é muito característico do BSC. E o que eu comentei antes, né, de incluir outros domínios que são, né, basicamente isso. A perspectiva financeira, então, claro que ela tem que existir, ela segue sendo importante, então é o que vai medir o retorno econômico daquele negócio. A perspectiva do cliente, então eu vou medir, né, como é que os clientes estão enxergando a minha empresa. Os processos internos, então como é que estão, né, os meus processos, como é que está a minha fábrica, como é que está a qualidade, enfim, tudo isso entra em processo. E aprendizado e crescimento. E a lógica aqui é que profissionais qualificados, né, unilateral, profissionais qualificados fazem bons processos que deixam clientes felizes, que me dão dinheiro. Então, é mais ou menos essa pirâmide aqui do BSC que está, né, por trás dessa proposição. Tá? Então, essa é a escalinha. Né? Então, eu tenho boa capacidade de funcionários, indicadores para isso, em qualidade de processo, ciclo de processo, sou eficiente. Se eu sou eficiente, meus clientes, né, encontram o que precisam, né, estão satisfeitos comigo, eles me dão receita. Né? Então, aqui está essa relação de causa e efeito, muito falado esse termo, relação de causa e efeito do BSC, estabelecer essas relações e enxergar o desempenho financeiro como uma consequência de entregar, né, a minha operação com muita qualidade, com muita excelência. E isso só acontece porque eu tenho, né, um investimento forte em conhecimento, em tecnologia, e faço esse processo, né, ser bastante eficaz. Então, desenhar, né, e a gente faz essa atividade de fazer o desenho das relações de causa e efeito, que a gente chama do mapa estratégico da companhia. Como é que a gente desenha ele? Né? Começa, então, que, claro, eu quero, né, se eu sou uma empresa com fins lucrativos, o maior objetivo é gerar lucro, ok, né, eu tenho que ter rentabilidade. Bom, como é que eu gero lucro? Bom, eu preciso de clientes satisfeitos. Né? Para eu ter clientes satisfeitos, né, eu preciso ser competitivo, eu preciso ser bom e ter preço. Né? Então, eu preciso, para isso, conseguir ter excelência operacional, não posso ter falha, não posso ter perda, não tenho gordura, porque senão eu perco em preço. E se eu não for excelente, também eu não entrego na hora que ele quer, eu não entrego com a qualidade que o mercado exige. Né? Então, direto, né, já se cai, então, nos processos internos. Para eu oferecer tudo isso, né, eu ter qualidade, ter uma excelência operacional, eu preciso de talento, né, eu preciso recrutar bons líderes, eu preciso ter uma estrutura de pessoas muito bem organizada. Né? Então, aqui se dá nessa relação de causa e efeito. Uhum. Apenas assim, para fim de ter uma ideia de como muitas vezes os mapas do BSC aparecem nas empresas, né? Aqui é um exemplo de um BSC que eu tirei, né? Então, se tem na perspectiva de crescimento e aprendizado, capital humano, de conhecimento, os domínios que a empresa separou. Em processo, então, tem a gestão operacional, a gestão de cliente, gestão da inovação, regulação e questões sociais. O cliente, então, quais são os domínios que está se avaliando, preço, qualidade, disponibilidade, seleção, serviço, enfim.
E a saída final aqui é tratada como valor de longo prazo, né? E eu gerar valor no longo prazo, então seria um compilado aqui entre custos de utilização eficaz de recursos e valor para o cliente, rendimento, uma visão mais estratégica de longo prazo. Né? Só um exemplo, tá, pessoal? Ups. Setor privado, né, setor público. Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, né, usa BSC. Né? E qual é a diferença, talvez, é que aqui a nossa saída fim, né, não seja a perspectiva financeira, seja uma perspectiva mais social. Né? Qual seria o grande entrega, né, de um serviço público é atender a alguma demanda populacional. Né? Se a prefeitura é bom, né, o serviço tem que funcionar, segurança, saúde, educação, enfim, né, tem que funcionar de uma forma harmônica dentro do município, né, que seriam saídas do BSC sendo aplicado numa empresa pública. Ui. Aí. Voltou. A internet. Estão vendo? Sim. Uhum. Sim. Obrigada. Bom. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que parte da relação do diagrama de causa e efeito e se desdobra, então, que seriam objetivos, indicadores, metas e iniciativa. Tá? Isso aqui, né, no contexto de uma companhia aérea, tá? Então, só para a gente se achar aqui do que a gente está falando. E o grande objetivo final, né, financeiro, seria, então, a rentabilidade dessa companhia aérea. Bom, para ela atingir essa rentabilidade, né, dois fatores aqui foram entendidos como importantes, que ela tinha que ter menos aviões e mais clientes, né? Então, os poucos menos aviões sendo pilotados gerariam mais rentabilidade. Para eu ter mais cliente, né, o que eu, quanto consumidor, quero numa companhia aérea? Bom, eu, se for Ana falando, eu quero a pontualidade sempre, né? Então, o voo pontual ali apareceu como algo super importante. Preço baixo, claro que ganha mercado, né? Então, se eu for pontual e se eu tiver preço baixo, eu sou competitivo, né? Bom, para eu fazer isso, eu tenho pouco avião, né? Eu quero ter pouco avião para não ter muito capital imobilizado. Eu quero ser pontual e quero girar, né? Quero ter preço baixo. Então, o meu tempo em aeroporto tem que ser o mínimo possível, né? Porque se eu tiver menos tempo no aeroporto, eu vou pagar menos para infraero e eu vou ter avião voando, né? Avião parado não gera dinheiro, o avião tem que estar no céu. Então, esse meu tempo ali, né, no aeroporto tem que ser o menor possível. Então, para isso, meu processo aqui de preparação em solo tem que ser perfeito, né? Tem que funcionar muito bem. Então, eu vou treinar minhas pessoas, né, o meu pessoal aqui para ter uma equipe, né, de coordenação em solo muito eficiente, né? Do avião pousar e a gente conseguir, né, dimensionar tudo que precisa muito rápido. Uma das coisas, né, pensando em aeroportos, que mudou, então 5 anos para cá, menos talvez, e de hoje a gente embarca e desembarca no mesmo local, né? Isso não era assim, né? Isso é um resultado de um avanço de tornar aeroportos mais eficientes, né? A gente antes embarcava e desembarcava em locais diferentes, o que criava uma logística interna de espaço maior, né? Se deu conta que não preciso disso, né? As pessoas podem entrar e sair no mesmo lugar, né? E isso torna, né, esse processo aqui em solo mais eficiente. Tá? Então, passa a ser um objetivo que eu tenho que ter uma rápida preparação em solo. Bom, como é que eu vou medir isso? Eu posso ter um indicador de hora de pouso versus partida pontual, né? Qual vai ser a meta? Bom, eu quero 30 minutos em solo e 90% das minhas partidas, né, devem ser pontuais. Tá? Qual é a iniciativa? Eu vou fazer um programa de otimização, né, da duração do ciclo.
né? Então, vou fazer algo para que isso aconteça. Só fazer um comentário. Rodrigo chegou por aqui. Obrigada, Rodrigo. A gente vai seguir aqui na aula. Eu acho que vai uma meia hora ainda, então se tu quiser, né, fica bem à vontade, eu te chamo assim que a gente chegar na parte para tu falares do teu trabalho, pode ser? Claro, Ana, pode ser. Tá bom, obrigada. Bom, o BSC, então, se estrutura como, né? Nessas 4 perspectivas, a gente costuma construir esses mapas, né, de indicadores e iniciativas, né? Então, a perspectiva financeira, de aprendizado, de processo e de cliente, né, vai estar, então, vai contemplar objetivos, medidas, metas e iniciativas. Então, em um plano, né, em uma folha A4, eu poderia ter todos os indicadores, os objetivos estratificados, né, nas perspectivas. Bom, a gente quebra, né, essas medidas aqui do BSC em medidas de resultado e vetores de desempenho, né? Então, o que são os resultados? Né? Algo que aconteceu e o vetor de desempenho é uma tendência, né? Então, nas medidas de resultados, eu estou medindo o volume de produção, por exemplo, né? Então, eu estou acompanhando isso mês a mês. No vetor de desempenho, eu estou vendo, né, qual é a tendência de mercado de aumento de demanda, né? Então, eu estou enxergando a medida, né, de uma forma diferente. Tá? Como é que a gente desenha, então, né, os objetivos e indicadores financeiros? Tá? Eles devem, então, de alguma forma, retratar se essa empresa, né, está gerando ou não está gerando retorno econômico. Então, a gente fragmenta, né, eles em 3 níveis aqui. Seriam, né, indicadores financeiros de uma empresa que está em crescimento, e nesse momento uma empresa que está em crescimento, né, o que ela geralmente tem? Um fluxo de caixa negativo, ela tem um baixo retorno sobre o patrimônio, e ela pode estar bem, né, digamos, pense numa startup, né, pode estar bem, mas mesmo assim ainda ela está longe, né, de estar numa fase de sustentação ou de que sim, já retornou o investimento, por exemplo, né. Já numa empresa que está em sustentação, é uma empresa que está já demonstrando performance, demonstrando resultado, está atraindo investidor. E na fase de colheita, né, aquela empresa que, bom, já está colhendo os frutos realmente, né, e está gerando um retorno bastante positivo. Então, quais seriam, né, alguns exemplos, né, de indicadores que poderiam estar, né, sendo usados na perspectiva financeira? Um crescimento de mix de receita, né, aumentar portfólio, redução de custos, melhoria da produtividade, então eu consigo ser melhor, ter mais qualidade, sem aumentar custos. Utilização de ativos, né, eu não tenho ativo parado, estratégia de investimento, são tipos, né, de objetivos e medidas que devem estar na perspectiva financeira. Esse quadro eu gosto bastante, mas que traz, então, dentro desses 3 temas, né, aumento de mix de receita, redução de custos e aumento de produtividade e utilização dos ativos, exemplos de indicadores, né, que poderiam estar sendo usados nas 3 níveis, né, de estratégia de uma empresa, né, de crescimento, sustentação e colheita. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a parte de custos aqui, no início, né, a gente poderia estar olhando receita sobre funcionário. Quando eu estou na fase de sustentação, eu já quero saber o que os outros estão fazendo. Quanto eu custo e quanto o meu concorrente custa. Né? Quanto eu estou conseguindo reduzir de custos ano a ano. Né? Qual é o meu percentual de despesa indireta? Estou reduzindo ele, está aumentando. E na colheita, eu tenho que ter uma maturidade de custo muito maior. Né? Eu quero um custo em nível individual, eu quero um custo, né, uma capacidade de custeio muito maior. Né? Isso é num terceiro momento. Na perspectiva do cliente, né? Então, a gente quer aqui, de alguma forma, né, avaliar a satisfação, a fidelidade, a retenção, a captação e a lucratividade para o cliente. Né? São esses os 5 domínios que a gente costuma desdobrar indicadores na perspectiva do cliente.
Então, numa forma gráfica aqui, a gente colocaria que a lucratividade dos clientes, ela seria, né, uma consequência ou um resultado de eu ter clientes satisfeitos. Se eles são satisfeitos, eu retenho. E eu também colaboro com a captação, porque eles falam, né, e me geram mais clientes que vão gerar mais lucro. A retenção de clientes também, né, me dá lucratividade. E se eu tenho, né, captação e retenção, eu tenho participação de mercado. Então, eles são 5 domínios, mas que se interligam, né, bastante, com uma força grande aqui na rotina de gestão. Processos internos, então, né, seriam ali, nós da produção aqui é o nosso chão, né? Então, todos os indicadores relacionados ao processo, né, que vão relacionar a qualidade, a operação em si, a eficiência, né, dos processos produtivos, e eles se fragmentam, então, dentro de uma linha de cadeia de valor, indicadores e formas de medir a capacidade inovativa, de operação e do serviço de pós-venda, né? Então, quanto eu sou capaz de inovar, de apresentar novas tecnologias, quanto eu sou capaz de manter isso, de entregar, né, o que eu estou prometendo, e como é que eu atendo, né, o pós-serviço, pós-venda, né, de produto. E, por fim, né, a perspectiva de aprendizado e crescimento, ela deve, né, de alguma forma aqui, orientar, então, a medição da capacidade dos funcionários, dos sistemas de informação e quanto empresa, estou conseguindo engajar, motivar, reter os meus funcionários. E talvez esse domínio aqui seja o que hoje, né, a gente vê com mais transformações e com mais força, né, nas empresas, principalmente grandes empresas, o investimento que elas fazem para manter os seus funcionários, né, satisfeitos, seus funcionários retidos dentro da empresa, né? Existe um investimento muito grande e desde jovem, né, o quantos têm investido nos programas de trainee, vocês agora devem estar sendo bombardeados aí pelos programas de trainee, oportunidades, enfim, de realmente essa venda da carreira, né, por parte da grande empresa e não algo muito atrativo no curto prazo, né? A carreira atrativa, sim, várias perspectivas, o curto prazo você sabe melhor que eu, né? Difícil, né? Não como a gente gostaria, mas há um apelo muito forte nessa venda, né, de longo prazo, de construir um elo, né, com a companhia. E como é que essas medidas, então, né, relacionadas a aprendizado e crescimento se relacionam, né? Então, basicamente, se enxerga que resultados, né, vão ser a consequência do quê? Né? De eu ter funcionários retidos, funcionários que produzem. Para eu reter e fazer com que eles produzam bem, eles têm que estar felizes, né? Têm que estar satisfeitos. E eles vão estar satisfeitos, né, se eu contratei bem. Então, eu fiz um bom processo de identificar competência com necessidade. Isso é super importante, pessoal. Vocês estão aí numa fase de escolher, né, carreira, escolher primeiro emprego, pós, né, formatura. Pensem onde é que vocês estão se metendo, né? Faz sentido para vocês essa atividade, vocês gostam de trabalhar com isso, senão vai ser muito difícil, né? Então, é muito difícil a gente conseguir estar satisfeito com algo que não faz sentido, né? Ou que a gente não se enxerga lá dentro, né? Infra, né? Que adianta eu ter uma pessoa, um baita de um programador, o cara voa, né? E eu dou um notebook para ele, né? Básico, né? O Lenovo para ele, bem básico para ele trabalhar, né? Não dá, né? Eu tenho um grande potencial ali e eu não estou sabendo usar, né? Clima. E aí a gente vê, né, os vários exemplos aí de quantas empresas tentam, de alguma forma, estruturar um ambiente agradável, um ambiente mais amigável, e aí toda a área da tecnologia tem uma influência muito grande nisso, né, em tornar realmente aquele ambiente de trabalho um lugar bacana, né, um lugar que inspira. E não sei vocês, mas agora, esse momento pandemia, né, o quanto a gente talvez sofreu em perder isso aqui, né? Eu
muito, né? Agora faz pouco tempo que a gente voltou para o laboratório, lá que eu fico realmente mais tempo trabalhando. E, nossa, como foi bom voltar para o laboratório. Em casa a gente tem suas limitações, né? Chega um ponto que esgota, que a gente está dando aula ou estudando, trabalhando em casa, não tem, pelo menos eu, não tenho o mesmo rendimento, só pelo simples fato, né, de estar lá no ambiente da universidade, no laboratório, como faz diferença, né? Então, é aqui que a gente está buscando esse clima, né, que não é só o ambiente, também são as relações de trabalho, né, ou como é estruturada, é configurada essa troca, né, diária entre os funcionários. Agora a gente viu, né, o quanto também se estabeleceu formas de manter a comunicação e a interação, seja pelo Teams, pelo Zoom, enfim, né, diversas plataformas. Ajudam, né, pessoal, ajudam, mas também não é aquela coisa que a gente está, né, lá no escritório, alguém passa na tua mesa e é meia dúzia de palavras que resolve 10 e-mails, né? Então, é esse tipo, né, de comunicação também que se busca, né, nesse clima mais agradável, assim. Então, se a gente fosse, né, talvez estabelecer aqui algumas medidas genéricas, né, na perspectiva financeira, a gente poderia falar de retorno sobre investimento e o EVA, que a gente vai estudar semana que vem, no cliente, né, satisfação e retenção do cliente, participação de mercado, de processos internos, qualidade, tempo de resposta, custos, lançamento de novos produtos, de aprendizado e crescimento, satisfação dos funcionários, disponibilidade de sistemas de informação. E aí, quando a gente começa a olhar esses quadros, né, em que momento vai entrar a análise multicriterial? Né? Digamos que a gente queira ter um quadro como esse e chegar num indicador único para a empresa, né? Bom, mas e aí? Né? Digamos que eu estou super bem em qualidade, péssimo em retenção de clientes, estou médio em custos, e aí, né? Como é que eu estou no fim da história? Então, como é que a gente poderia, olhando para essas 4 perspectivas, olhando para os indicadores, chegar num único número, né? Que eu botasse o olho e dissesse, bom, essa empresa está 7, essa empresa está 8, essa empresa está 10, né? Ou essa empresa estava 7, agora ela está 7,5, ela está melhorando, né? E aí é que entra, né, uma das possibilidades que a gente tem de trabalhar com análise multicriterial, que é fazer modelos de priorização desses indicadores e perspectivas, né? Então, primeiro, entre as 4 perspectivas, o que é mais importante? Né? Será que a gente não poderia aqui trabalhar com HP, em que eu vou comparar a perspectiva financeira com o cliente, com processos internos e aprendizado, uma frente à outra, para eu criar uma hierarquia do que para mim, ou nós, quanto gestores, realmente é mais importante? No momento que eu tenho a hierarquia entre as perspectivas, eu vou para um segundo nível. Bom, entre qualidade, tempo de resposta, custos e lançamento. O que realmente é mais importante? Né? Será que eu não poderia aqui comparar os 4, um frente ao outro, e chegar num peso de cada um desses indicadores? Se eu tenho peso dos indicadores, peso do domínio, e eu tenho um resultado, né, daquele indicador, a gente começa a ter modelos integrados, né? Então, aqui está, né, um dos grandes valores da análise multicriterial para a criação de sistemas de avaliação de desempenho. Porque a gente não vai falar de muitos, né? Então, voltando um pouco da análise multicriterial, uma das limitações que a gente tem é não trabalhar com muitas alternativas, né? Muitas coisas que a gente está comparando. Evitar correlações, né? E tudo isso também é verdade quando a gente está buscando bons indicadores, né? Eu preciso de indicadores que sejam independentes, que não sejam, né, sobrepostos. E eu falei antes dos 25, né? Tá aqui, 5, 10, 15, 23, né? São as sugestões, se a gente lê o livro do BSC, qual seria o número de indicadores, né? De 20 a 25 que eu deveria ter para avaliar uma companhia. Claro que não é uma regra, né? É uma sugestão, né, a ser seguida, mas a principal mensagem é que não são centenas, né, pessoal? Bom, deixa eu só... Opa. No momento que a gente tem, né, então, essa estrutura aqui que vai dos objetivos, tenho medidas, né, tenho meta,
como é que eu saio dela, né? O que eu vou fazer para alcançar esse objetivo, né? O que eu vou fazer para melhorar esse indicador? E aí que estão, né, os papéis aqui das iniciativas estratégicas. Então, a partir, né, desse meu quadro de desdobramento de medidas, a gente vai amarrar para cada indicador uma iniciativa, né? Então, na verdade, é onde acontece a ação, né? Onde que vai acontecer algo em cima daquela medida para que ela, né, melhore. Então, é como eu conecto a ação com o objetivo, né? Então, por exemplo, eu tenho o objetivo de ampliar a participação no mercado educacional, né? Eu vou medir a participação de mercado, a minha meta é 70%, e para isso eu vou desenvolver um programa EAD. Né? Então, onde é que eu estou fazendo algo? Eu estou fazendo aqui. Né? No resto, eu estou coordenando, controlando, né, se isso aqui está dando certo. Né? Mas a ação está na iniciativa estratégica. Entre as críticas aqui, né, do BC, a principal é aquela que eu falei no início. Né? Ele parte desse princípio que eu só gero retorno financeiro se eu tiver clientes satisfeitos, e eles só vão estar satisfeitos se os processos forem eficientes, e esses só são eficientes se eu tenho pessoas qualificadas. E a crítica, né, vem muito que, bom, talvez isso não seja sempre nessa ordem ou tão fixo nessa ordem. Né? As coisas podem se misturar um pouco ou podem ter outros domínios. Né? Dificuldade em mantê-lo, né? Implementá-lo e mantê-lo. Né? Pensem onde vocês trabalham hoje. Né? Como seria trocar os indicadores, a forma de avaliação de desempenho que a empresa que vocês trabalham exerce para isso aqui. É uma mudança cultural grande, né, pessoal? Quantos indicadores teriam que ser eliminados, né, que não fazem sentido nenhum, e tu tem que convencer as pessoas disso. E aí tu quer criar toda uma estrutura, né, de coleta de dados, de medição, de controle sistêmico contínuo, né, para que isso realmente configure em resultados. Né? As relações de causa e efeito, que eu trouxe alguns exemplos que parecem muito óbvios, né? Mas desenhar a primeira vez é bem difícil, né? Então, no próprio trabalho, eu convido vocês a fazerem, né, esse desenho aí de causa e efeito. É um exercício que pode levar meses, né? Conseguir fazer a saída do objetivo de eu quero ganhar dinheiro, como é que eu chego em algo que vai ser um objetivo estratégico para configurar, né, esse ganho de dinheiro. Né? Então, esse desenho, né, não é fácil de ser feito. Tá? Aqui tem alguns casos que eu vou falar no final da aula, mas antes de passar para o Rodrigo, eu só queria fazer, depois eu vou voltar aqui, falar um pouco sobre análise multicriterial. Aqui. Então, né, antes eu comecei a introduzir um pouco, mas como é que a gente cria, né, esses modelos de avaliação, e eu vou deixar o Rodrigo apresentar o dele antes, né, para depois eu falar um pouco mais e mostrar outros casos. Mas a grande proposta aqui é que no momento que eu tenho, né, domínios, indicadores para cada domínio, a gente pode, né, nesse caso aqui do domínio de processos internos, eu vou fazer uma comparação par a par dos indicadores aqui de inovação, né? Desculpa, eu tenho, né, critérios de inovação, atendimento, funcionário, né, qualidade e... qual era o EMEA? Não lembro. Bom, agora deixa. E os indicadores aqui, então, seria o grau de inovação, as patentes, o takt time e tempo de parada, né? Então, para cada um desses critérios, né, eu quero ser inovador, vou comparar os meus indicadores um frente ao outro, né? E isso vai gerar um peso de cada indicador para o critério inovação. Tá? Dentro do próprio, né, BSC, então eu estou colocando dentro de processos internos, definindo critérios que são valores estratégicos para fazer uma ponderação entre os indicadores. Tá? Isso é uma alternativa.
A outra, mais comum, é dentro apenas de processos internos, né, a gente vai criar uma comparação entre os indicadores, né? Então, eu quero comparar grau de inovação, patente, start time, parada, apenas, né, sobre a luz de serem indicadores de processo. O que é mais ou menos importante, né? E no momento que eu tenho uma sistemática como essa, a gente consegue gerar os modelos que eu mostrei alguma coisa na aula de HP. Deixa eu pegar aqui. Tem algum aqui. Aqui estão os indicadores, né? Então, financeiros, clientes, processo de aprendizado, os objetivos relacionados a cada perspectiva, os indicadores, a fórmula, né? O período que ia ser coletado, a meta, né? Bom, isso... Aqui. Isso numa grande comparação, né? Eu primeiro comparei os domínios, né? Financeiro, clientes, processo e aprendizado. Então, se fez um HP e se comparou esses 4 domínios, né? E, bom, os caras são realmente financistas. Então, o domínio financeiro tem um peso de 55%. Agora, esses indicadores, aumento do percentual de faturamento no Norte e Nordeste, a rentabilidade, número de canais de venda e margem de lucro, qual é o peso entre eles, né? Então, o peso entre eles, eu fiz uma rodada do HP, né? Onde esse foi o resultado. Então, o indicador aqui, né? Calma aí. Aqui, deu, né? O aumento do faturamento teve um peso de 5,69, a rentabilidade 12, o número de canais de venda 31, a margem de lucro 26. Para fazer a representatividade, né, no global, eu já tenho que multiplicar o peso do indicador pelo peso do domínio, né? Então, na verdade, no todo, o indicador de aumento do percentual do faturamento pesa 3,17%. Bom, isso vai, tive, né, notas, eu tive um resultado, né? Esse resultado, ele está dentro da meta, não está dentro da meta, e aqui eles fizeram uma simulação, isso é um trabalho de as colegas de vocês, né? Fizeram de janeiro, fevereiro, fizeram, né, 3 meses, 4 meses aqui. Bom, resultado de abril, eles criaram uma regra, né, em cima de meu resultado em cima da meta, o quanto está, né? Isso o Rodrigo vai mostrar para vocês. O meu resultado em cima da meta, a meta era 5, eu fiz 4, eu tive, né, 80% do meu resultado. A nota ponderada, então, vai ser a soma, né, produto aqui, do peso no HP, né, do peso da nota observada, que vai me dar a nota, né, que eu vou receber nesse indicador. Para eu fazer, né, da perspectiva financeira, eu vou ter as notas e os pesos finais aqui, né, dos 5,69, 12, 55 e 26. Tá? Então, essa é a lógica, só para mostrar um pouco como é que fica um quadro como esse. O do Rodrigo está bem legal, está mais organizado. Isso aqui eu peguei aleatoriamente um trabalho para mostrar para vocês. Mas lá no final eu consigo, né, fazer isso aqui. Ó. Em janeiro, qual foi o resultado? Em fevereiro, em março, em abril. Um único resultado, né, um único número, né, para dizer como é que a empresa está. Né?
para eu acompanhar a avaliação de performance dela. Bom, dito isso, então eu vou convidar o Rodrigo, né, para mostrar um pouco mais de calma em um caso que agora a gente está discutindo bastante para vocês, né, que é o trabalho de conclusão dele. E depois a gente volta aqui, aí sim eu vou falar um pouco dos casos aplicados ali que eu passei nos slides. Cadê o Rodrigo? Deixa eu fazer co-host aqui, Rodrigo. Eu vou entrar aqui também com o celular, né? Porque meu computador é bem barulhento. Não sei se tu te lembra. Tá, mas tu vai conseguir compartilhar a tela? Sim, claro. Tá, não, tranquilo. Deixa eu... Bom, vou indo por aqui. Já posso compartilhar? Pode, já te fiz co-host. Aqui. Então, boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, eu sou colega de vocês aí na produção, estou me formando agora no final do ano. E vou apresentar aqui para vocês meu trabalho de conclusão, como é que ele está indo até agora. O tema dele é a proposição de uma sistemática de avaliação de desempenho para avaliar a eficiência hospitalar no tratamento das doenças mais prevalentes na população brasileira. Tá? O que é? Vamos ler as entrelinhas dele, do tema, tá? É definição do indicador global, ou seja, uma nota, para a aplicação do método HP, a importância relativa. Então, eu vou dar uma nota pela importância relativa que eu encontrar dos indicadores. Tem que... Aqui. Então, antes uma contextualizada, eu trabalho no Consórcio Nacional para Mensuração de Desfechos em Saúde, que é um projeto desenvolvido pelo Hospital Moinhos de Vento com parceria da ANS e do PROAD SUS, que ele tem o objetivo de medir o desfecho em saúde das doenças prevalentes na população brasileira através da proposição de um painel de indicadores padronizados que vão ser implementados em hospitais filantrópicos e privados em todo o país. Tá? É importante a gente salientar que desfecho em saúde é o resultado. Tá? É o resultado se o paciente teve alta, se o paciente faleceu, se ele voltou ou não a ter a mesma qualidade de vida que ele tinha anteriormente, antes de ter a doença ou cirurgia. Tá? Vocês estão me escutando direitinho? Tá super bem. Bom, o projeto, ele atua em duas grandes áreas, tá? São dois grandes grupos de indicadores que foram desenvolvidos por ele, que são os indicadores de painel geral e os indicadores de linha de cuidado, que são patologias distintas prevalecentes na população brasileira, entre elas que o projeto resolveu desenvolver os indicadores AVC, síndrome coronariana aguda, sepse, atroplastia de quadril, câncer de próstata e câncer de mama. Tá. Bom, tendo isso, eu resolvi aplicar o método HP com os indicadores desenvolvidos pelo projeto para saber qual é a relevância deles para um bom desempenho do hospital. Tá? Então, assim, o HP, né, ele é um método multicritério de tomada de decisão, mas um método multicritério, o que é um método multicritério? É um método eficaz para a solução de problemas em que existam critérios conflitantes, sendo eles tangíveis ou não, tangíveis ou intangíveis.
Um exemplo que eu me lembro que tu deste em aula, né, quando eu fiz avaliação de desempenho, é a compra de um carro, né? Que tem várias características assim que a gente pode escolher na hora de comprar o carro, que ver se ele é mais econômico, ver o modelo dele, ver a cor dele, ver, sei lá, o design, o motor. E então o método HP ele serve para me ajudar a ponderar todas essas características e ver qual delas é a mais relevante, tá? Mas assim, como é que eu aplico o HP? Eu aplico ele pela priorização dos meus itens que eu estou avaliando. Então, primeiro eu vou definir o meu problema, depois eu vou estruturar ele em hierarquias, construir matrizes de comparação pareada, a comparação é sempre pareada. Dessas matrizes eu vou calcular pesos e, por fim, eu vou direcionar a minha decisão para a melhor alternativa que satisfizer o meu problema. Então, o objetivo final, eu vou assim, estabelecer o que é mais importante, um item que é mais importante que o outro, sempre de forma pareada. Então, dentre os critérios selecionados, qual foi o mais importante, e depois no segundo nível hierárquico, qual dos subcritérios é que foi o mais importante. Essa aqui é a estrutura proposta que eu propus lá no TCC de aplicação do HP. Tá? Aqui eu vou apresentar para vocês apenas os indicadores de painel geral, que são 14. Eles foram divididos em 3 critérios diferentes, tá? Efetividade, eficiência e segurança. E dentro desses critérios, tinham 4 indicadores para o critério de efetividade, 4 para o de eficiência e outros 6 para o critério de segurança. Vou fazer um comentário, Rodrigo. Pode, claro. Aqui, pessoal, quando ele traz aqui, né, um domínio de efetividade, uma eficiência e segurança, né, fazendo um depara, né, para uma estrutura de BSC, é como se a gente tivesse o grupo de indicadores aqui financeiros, o grupo, né, de indicadores de processo, de cliente e de aprendizado, né, seria essa mesma abordagem. E um dos grandes valores, né, de saída desse projeto é que tu passa a conseguir comparar resultados de vários hospitais, né? Pensem a ANS, né, querendo enxergar, né, o quão diferente, né, é o desempenho, principalmente pensando assim no que está entregando de saúde para a população, o quão diferente em desempenho são os hospitais. Parece uma pergunta simples, né, mas que hoje a gente não tem como responder essa entrega, né? Não tem como dar essa resposta. Então, o propósito aqui desse projeto é muito esse, né? Que ele se consiga, claro, tem todo o projeto definindo os indicadores, mas que, além dos indicadores de forma isolada, a gente chegasse num número único, né? Num compilado final. Porque o Hospital A tem a nota 8, o B tem a 7, e assim a gente consiga, né, de alguma forma bem objetiva, comparar os hospitais. Só isso. Tá, beleza. Então, assim, nesse grupo de domínios, que é o primeiro nível hierárquico, o quadradinho vermelho de cima, primeiro eu vou passar aqui para o próximo slide, que é Group Decision Making, tá? Que é bem importante na hora de de aplicar o HP, ter o grupo de especialistas, né? Especialistas no tema que está avaliando, e fazer as comparações. Nos domínios, do primeiro nível hierárquico, ao fazer as comparações, era bem importante definir direitinho e explicar
quais eram os indicadores que faziam parte desse grupo. Então, efetividade ele era um conjunto, ele foi comparado ao eficiência como um conjunto de indicadores. Não é apenas avaliar o nome. Eu prezo mais pela efetividade do meu processo, eu prezo mais pela eficiência do meu processo, ou pela segurança. Não. O grupo de indicadores que consta dentro, o conjunto de indicadores que consta dentro do meu grupo. Era bem importante salientar na hora de fazer as entrevistas e questionários. Tá? Sobre grupo de decisão, eu marquei com vários médicos de fazer entrevistas para a definição da importância relativa dos indicadores. Caso eles não pudessem fazer a entrevista presencial, acabava enviando um questionário para eles respondessem, para que depois pudesse ter todas os pesos dos indicadores. Bom, aqui vem um exemplinho pequeno sobre consumo de bebidas nos Estados Unidos, mas o que é importante aqui é essa escala à direita, que é feito na entrevista ou no questionário. Tá? Se o critério A ele é dito ser N vezes mais importante que o critério B, ele vai ter o mesmo, vai ter o inverso, vai ter o peso inverso para B. Logo, B deve ser N vezes menos importante que A. Bom, então aqui para os indicadores gerais, estão aqui os grupos de indicadores e os indicadores em si, né, no segundo nível hierárquico. Tá? E os entrevistados, eles eram perguntados dessa seguinte maneira: na sua concepção, qual a importância relativa entre o grupo de efetividade e o grupo de segurança para avaliar o bom desempenho, de hospital? Daí o entrevistado teria que marcar aqui como se fosse uma balança, se tenderia mais para a efetividade ou se tenderia mais para a eficiência. Aqui eu acabei trocando, botei na pergunta efetividade e segurança e depois efetividade e eficiência na balança. Mas a escala, a matriz de comparação, ela é mais ou menos assim. Ela é lida utilizando aqui efetividade comparado com eficiência, teve 5. Logo, eficiência comparado com efetividade teve 1,5. Tá? 1,5 não, 1 dividido por 5. Aqui, depois, são as outras matrizes já no segundo nível hierárquico, no nível de indicadores. Eu acabei não colocando aqui os resultados nesse slide, mas nos seguintes tem eles. Aqui, já as matrizes aplicadas e os pesos definidos, tanto os pesos dos grupos de indicadores quanto os pesos dos indicadores, e depois o peso final, que é a ponderação do grupo pelo peso do indicador. Tá, vocês estão me escutando direitinho? Sim, tá bem. Bom, depois de estabelecer os pesos dos indicadores, era importante ver o desempenho do hospital, tá, para que depois fosse possível calcular o indicador global. O indicador global ele é definido pelo peso vezes o desempenho que o hospital teve. E aqui é importante salientar aqui
o exponencial aqui, o desempenho dividido pelo resultado dividido pela meta, elevado na meta menos o resultado. Dessa forma, para os indicadores de maior melhor, dessa forma, porque quanto mais longe da meta o resultado do hospital tiver, ele vai sendo punido assim de uma forma gradual. E para os indicadores de interpretação menor, melhor, era o inverso, a meta dividida pelo resultado, elevado na logaritmo natural do resultado menos logaritmo natural da meta. Então, aqui à esquerda nós temos a meta de cada um dos indicadores e a interpretação deles. Bom, esses aqui são os desempenhos dos hospitais, tá? São 12 hospitais. E abaixo, depois de ser aplicada aquela formulazinha do slide anterior. Então, por exemplo, o desempenho do Hospital 1, ele não atingiu a meta dele, que era de 55%, ele teve 18,30%. Só que ele sofreu um abate na importância dele, porque ele ficou muito longe da meta. O 18, digamos, o resultado de 18, né, deu uma nota de 20% para ele. É isso que está aqui sendo posto. É verdade. E aí isso foi sendo feito para todos, né? Então, só para ajudar um pouco aqui, cada uma das, em cima ali o desempenho, o quadro amarelo, é mais fácil. Então, as notas, né, que foram configuradas em cada hospital, para cada indicador, e o quadro branco é a nota já transformada, né, num resultado final, né, para avaliar o desempenho global, né, comparando a nota que ele teve com a meta, qual seria, então, né, o desempenho dele naquele indicador. Né? Então, é mais nesse sentido. Aplicando, né, as fórmulas ali que o Rodrigo apresentou. Aí agora, no final, se tu fizer uma média, né, de cada hospital, tu chegaria num único número para comparar, né, os 12. Isso. Que é o que está aqui. Então, no final, o hospital número 6 foi o que melhor satisfez o objetivo, que era identificar o melhor desempenho nos indicadores gerais. Mais ou menos isso. É isso aí. E, enfim, então só fazendo assim um fechamento, né? Todo esse passo a passo, né, de tu entender a problemática, ter os indicadores bem definidos, quebrar eles por domínios, no caso do BSC seriam as 4 perspectivas, e aqui a gente tem esses 3 domínios, criar toda a sistemática matemática para que a gente consiga lá no final chegar num número único, né? E eu consigo agora sim, né, comparar, né, facilmente num único número os desempenhos, nesse caso aqui são hospitais, né, mas poderiam ser desempenhos de empresas, de setores e assim por diante. Né? Bem legal, Rodrigo, tá quase lá. Pessoal, perguntas para o Rodrigo? Para mim, enfim. Tudo certo. Vocês entenderam o que foi sendo feito ali, gente? Como é que se saiu do problema macro, se foi quebrando até chegar nos indicadores? Sim, eu não sei se eu entendi bem, mas eu achei bem legal a questão de
quão mais longe está da meta, mais o hospital foi afetado, né? Ele teve uma nota pior. Isso, Então, exatamente. é uma das novidades do trabalho do Rodrigo, né? Porque é bem comum a gente ver só, até o professor Felipe, agora tem outra tese dele, de doutorado ou de mestrado, agora não lembro. Trabalha muito com isso, né? E é bem comum na literatura a gente ver só a divisão simples do resultado pela meta, né? E é uma das coisas que o Rodrigo está propondo fazer de uma forma um pouquinho mais avançada, né? E justamente criar essa punição maior ou menor pelo distanciamento da meta, né? Eu achei bem legal. Parece fazer sentido, assim, para mim. Sim. Ao menos atingir a meta, né? Então tá, mais. Obrigado, Adriana. Isso aí, Ana. Então tá, muito obrigada, Rodrigo. Tá quase lá nos finalmente. Eu que tenho que te agradecer. Obrigado pelo convite. Tá? Obrigado também por todos os presentes. Então E tá. é isso. Vamos lá terminar agora e ir para defesa. É. Bom, se quiser ficar aí, eu vou seguir aqui com o pessoal, mas fique à vontade, tá? Tá bom. Bom, gente. Então, eu queria trazer, né, o trabalho dividir o trabalho do Rodrigo, apesar de não ser o BSC em si, mas é exatamente isso que eu estou batendo na tecla, né, desde o início da aula, da gente conseguir, né, usar a teoria que vem mais da área estratégica na administração, de criar, né, transformar a estratégia em medida e dar um plus nisso de realmente ter medidas, né, mais sistêmicas e que nos permitam avaliar desempenho de uma forma mais objetiva, né, mais pontual. E aí cruzando, né, BSC com análise multicriterial é uma forma que a gente consegue fazer isso. E só ajuda, né, a gente conseguir traduzir 10, 15 indicadores numa medida única, né? Mas queria fechar, então, aqui a nossa aula de BSC falando de alguns casos, né? O da Gerdau é bastante famoso, né? Mas ao implementar, né, o BSC, ela teve um crescimento de EBITDA super representativo, né? Então, na casa aí dos 60% em 2 anos. E quanto tempo isso levou, né? Então, ela começou em 2002 como um objetivo super importante da empresa, foi implementando de forma gradativa, né, o primeiro mapa estratégico, e ela foi ganhar o prêmio e configurar, né, como um caso de sucesso em 2006. Então, tu coloca aí 4 anos, né, nessa caminhada até realmente ter o BSC implementado. Só botei aqui da Natura, mas os exemplos de indicadores usados, né, pela Natura para cada uma das perspectivas. Então, aqui a gente já vê que tem um pouquinho mais, né, e deve ter uns 20 e poucos, talvez 30 indicadores, né, fragmentado nas 4 perspectivas. Indicadores que são de 2, né, então distribuição e recrutamento de fornecedores, por exemplo, é um indicador financeiro, um indicador de cliente, né, então, assim, é uma forma de a gente enxergar todos os indicadores. Algo super bacana da SAP, né? A SAP tem essa solução que ela vende para algumas empresas, que seria a sala BSC, né? Então, é uma sala uma sala quadrada, né? Onde cada parede é uma perspectiva, né? E com os seus respectivos indicadores de cada perspectiva, né? Então, seria a sala, né, com todo o painel geral de controle do BSC para a companhia, né? Até onde eu sei, existe um no Brasil instalado, né, onde tem completinho, né, o BSC. E para, assim, a gente está falando de 96, a proposição, a gente tem esses exemplos mais no início da década, né, dos anos 2000 ali, mas segue sendo algo bastante explorado, né? Esse artigo aqui saiu há pouco tempo, 2020, maio de 2020, do próprio Kaplan, explorando o BSC como uma forma, né, de facilitar fusões e aquisições, né?
o foco aqui era a saúde, mas 2 empresas de saúde com estratégias completamente diferentes que conseguiram, né, formar um negócio único por usar de forma eficiente o BSC. Tá? Então, eu vou trazer um pouco essa história aqui para a gente pensar um pouco sobre o quanto o BSC, né, realmente tem um valor grande para a estratégia de negócio. Tá? Então, assim, primeiro, né, para a gente contextualizar, né, na maioria, né, das empresas, a função do consumidor vai ser escolher o que produto que ele vai comprar, pagar pelo produto, pelo serviço, receber o produto. Na saúde, nossa função aqui não é só atribuída ao consumidor. A gente pode enxergar pelo menos 3 grandes clientes. O médico, né, que vai escolher a instituição em que os pacientes vão receber o tratamento. A operadora, que vai pagar, né, o serviço. E o paciente, que é quem recebe. Né? Então, só aí é um dos motivos que torna, né, o business saúde complicado. Né? A gente tem 3 agentes diferentes entre quem paga, quem recebe e quem gerencia essa distribuição, né, dentro do mercado. Então, isso faz com que a gestão toda, né, de qualquer organização de saúde seja mais complexa. Então, como é que o BSC ajudou nesse caso? Né? Se as organizações de saúde envolvem 3 clientes diretos, a criação de valor nesse ambiente deve ser baseada em medidas que contemplem os 3 objetivos dos clientes. Né? Então, ele fez aqui uma releitura do BSC, entendendo que eu tenho o paciente, eu tenho o médico referenciado, eu tenho o pagador, eu tenho a comunidade, eu tenho o médico professor. Né? Quais são os objetivos desses caras? Cada um tem um objetivo diferente. Né? O paciente quer ter o melhor cuidado, né? O médico quer poder, né, oferecer o melhor serviço para os seus pacientes, o pagador quer ser competitivo e quer evitar perda, a comunidade, né, quer melhor, né, ter um serviço de saúde mais completo como um todo. E o acadêmico aqui quer, né, poder avançar também na pesquisa e educação dentro desse ambiente. Né? Então, que seriam as métricas aqui, né, deveriam ser divididas, né, por cada tipo de consumidor, né, cada tipo de cliente aqui. Então, ao se adotar, né, que o BSC, fica fácil entender que o problema não é usar os números para gerir uma organização, mas sim usar os números errados. Isso é, usar números que somente retratam a situação financeira de uma empresa no curto prazo, mas que não permitem avaliar o quanto a instituição está gerando de valor aos seus múltiplos clientes. E aí vem algo super importante e uma releitura em 2020. Né? A palavra aqui que se repetiu algumas vezes é a palavra de valor. Né? Então, se em 96, em 2000 se falava muito em rentabilidade, hoje se fala muito em valor. Né? E valor, bom, esse semestre a gente não está em sala, mas é um termo que eu escrevo quase todas as aulas de avaliação de desempenho no quadro. Né? O que a gente está entendendo como valor? Né? A gente quer gerar mais resultados, melhores resultados, sem aumentar custo. Né? Então, eu quero fazer essa equação aqui de valoração explodir. Eu quero ser mais eficiente, né? Mais eficaz, e para isso eu não posso estourar em custos. Né? Então, eu tenho que conseguir ser melhor com o orçamento que eu tenho. E nesse caso aqui, se eu tenho, né, diferentes clientes, o que é valor para o médico, o que é valor para o paciente? Eu tenho várias, né, entregas de valor que eu preciso fazer. Né? E para isso, né, então, o BSC em si contribui porque nos permite mapear quem são, né, esses clientes e como é que eu posso, né, estabelecer medidas que vão configurar uma medida para acompanhar e medir o valor que eu estou gerando. Né? Uma das frases assim que aparece no artigo, que eu estou fazendo realmente um resumo do artigo, tá, para vocês. Mas ele, em um certo momento, escreve que o BSC é uma ferramenta de medida que permite com que lideranças visionárias comuniquem e implementem estratégias de sucesso. Né? Então, um dos pontos que ele traz muito é isso, né? É como uma cabeça de uma pessoa que tem uma cabeça um pouco mais visionária, né? Realmente diferenciada, consegue retratar num quadro, num papel, né? O que ela está imaginando.
Bom, mas do que se trata, né, o tal do artigo, né? Então, ele entra nesse caso, que é uma fusão e aquisição dos hospitais, um que é, né, uma grande estrutura e o outro que seria, né, um corpo clínico. Tá? Então, a gente tem esse Mary Duluth aqui, que é um hospital com 350 leitos, católico, do Minnesota, super tradicional. Tá? Pense em um hospital tradicional americano. E do outro lado, eu tenho um grupo de corpo clínico, né? Eu tenho 390 médicos de diferentes especialidades que giram, né? Então, eles têm um grupo que gira, não tem nenhuma estrutura física, estão no mesmo estado e eles giram, né, prestando um serviço para os hospitais. Né? E, em um certo momento, né, bom, o Mary aqui estava com ociosidade, né, estava precisando, né, de alguma forma se reinventar, e esses caras aqui talvez buscando bom, né, ia ser fácil se a gente tivesse hospital na nossa mão, né, se a gente não precisasse ficar girando de hospital em hospital. Tá? Então, aqui há, então, um interesse inicial de, bom, a gente poderia se juntar. Mas aí, né, faça um exercício de como a gente define uma estratégia com negócios tão diferentes, né? Não só negócio em si, mas perfis, né? Muito tradicional, muito mais flexível, aberto, né? Então, além, né, dos resultados de custos que se alcançou pela redução de atividades administrativas duplicadas, a fusão e aquisição conduzida de forma estratégica e apoiada pelo BSC permitiu, né, que a união das duas empresas conseguisse entregar um serviço completo de alta qualidade, da atenção primária ao serviço especializado de alta complexidade, usufruindo melhor da estrutura física que uma das empresas já apresentava. Então, esses caras aqui eram basicamente só especialistas. Esse aqui tinha uma estrutura de atenção primária forte, né? Então se uniu eles e se formou um ciclo completo de atendimento à saúde. Tá? O que eles observaram em 3 anos? Olhem só, gente, os números falam para caramba, mas um crescimento da lucratividade de 23 milhões de dólares, a estabilidade nos custos, considerando os ajustes de preços e salários no período, e isso, se a gente pegar, né, dentro do mundo de inflação médica, é super difícil. Decréscimo de length of stay, então, decréscimo no tempo de internação dos pacientes, né? O crescimento de 13% no acesso ao atendimento primário, que é um dos indicadores, né, mais monitorados na saúde. A gente, né, ao máximo se tenta, né, ter uma maior participação na atenção primária, por entender que isso reduz, né, complicações futuras. E creme la creme aqui a satisfação dos pacientes, né? Então, houve sim, né, um aumento da satisfação dos pacientes, né? E tudo isso foi, né, atribuído a se conseguir, né, desenhar bem uma estratégia com o uso do BSC. De novo, a gente está falando aqui de 2020, né? Então, esse é o artigo aqui publicado esse ano no New England, uma das principais revistas, né, científicas que a gente tem no mundo, né? Bom, pergunta, gente, do caso aqui. Então, eu vou procurando algo para mostrar. Nada, vocês estão super quietinhos. Brincando de área econômica, que chega o final de semestre, a gente se sente sozinho aqui. Ai, ai. Bom, pessoal, então estamos chegando ao final do semestre, só para vocês se contextualizarem. Semana que vem a gente tem aula de EVA, e aí praticamente acabamos nosso conteúdo aí desse semestre. Logo teremos prova, teremos trabalho final, e o trabalho final, uma das maiores partes do trabalho final é isso aqui, né? Então, a aula de hoje é super importante para o trabalho, é por isso que eu quero abrir uma coisa com vocês aqui, se ajudar. Ah, que bom.
Vai, tá aqui. Saco. Caiu o Moodle de todo mundo ou só eu que tô com problema com o Moodle? Eu acho que tá fora, Sora. Eu tô Tá tentando fora? aqui. Tá. Acho que eu tô tentando aqui Também também. não consegui aqui. Também não. Então, tá. Então, sem problemas. Ah, deixa eu só... Bom, tá lá no Moodle, tá? Uma das coisas que eu queria recomendar, então eu ia abrir aqui. É esse artigo aqui, tá? Que é um artigo que realmente fez o que é a proposta do trabalho, né? Que é usar o HP, assim como o Rodrigo usou, só que nesse caso do artigo, né, o HP dentro do contexto do BSC, né? Que é a provocação do trabalho de vocês, né? Então, recomendo lá, pelo menos para fazer a leitura diagonal dele, para vocês fazerem, né, efetivamente o trabalho de vocês no final. Eu queria mostrar mais um aqui, pelo menos que aquele que eu abri estava com um erro no meio do caminho. Para vocês visualizarem onde vão chegar, né? Esse aqui está mais fácil um pouco de enxergar. Mas também, né, eu tenho os objetivos dentro das perspectivas, os indicadores, né, e qual é o peso, nesse caso aqui, se não me engano, ele fez direto, então, as perspectivas financeira, cliente, processos e aprendizado. Aí aqui, nesse caso, a gente tem um problema, né, porque a gente tem uma perspectiva financeira que tem um único indicador, e uma perspectiva de processos aqui que tem 9 indicadores, né? Então, na verdade, né, a gente vai dar um peso forte aqui para esse indicador financeiro, porque ele é o único, né? Eu tenho um desbalanceamento entre os domínios. Isso é uma das limitações que a gente encontra quando a gente tem domínios de indicador com muita diferença de número de indicadores, né? Mas dá para fazer da mesma forma, porque ele fica, digamos, fica um pouco menos danoso por causa disso aqui, né? Eu ponderei a perspectiva, logo eu tirei um pouco o peso que teria o indicador sozinho, né, de estar sozinho, indicador financeiro, tá? Mas é algo, sim, que a gente tem que levar em consideração. Então, o que eles fizeram aqui? Pegaram esses 3 indicadores, né, e fizeram a comparação para a par com o HP. Chegaram, né, nessa representatividade. Então, o indicador de clientes cadastrados por mês tem um peso de 70%, os clientes descadastrados 23% e a fiscalização 7%. Com isso, né, eles pegaram os resultados, o quanto, né, o resultado, e aí de novo tem um problema, na que falta ele relacionar o resultado observado com a meta. E aí ele teria a mesma coisa que o Rodrigo fez, né? O resultado está quão longe ou perto da meta, que seria finalmente o resultado, a ser multiplicado, né? Então, nota que ele teve pelo peso do HP vai dar um resultado por domínio e que finalmente seria o indicador, né, global, seria essa soma aqui deles. Tá? É difícil achar um que fez bem feito. Deixa eu voltar lá. O da Gabi era bem feito. Esse aqui ficou bem feito.
Eu botei no Moodle alguns exemplos, tá? Esse é um que tá no exemplo, tá entre os arquivos postados, que foi um trabalho muito bom, feito já há alguns semestres atrás, que é da Menta Orgânicos, tá? Vai lá com esse nome. Mas, enfim, né, essa parte aqui no início acho que vocês já pegaram, eu queria me concentrar um pouco com vocês aqui nesse lado, né? Então, a gente também tem que cuidar, isso aqui que elas colocaram bem claro, né? Se o indicador é do tipo maior ou menor, melhor ou menor, melhor, que é o problema que o Rodrigo também tinha, né? Então, como a gente sai do resultado que eu tive para dar uma nota, né, tem que considerar esse sentido do indicador, tá? Então, nesse caso aqui, a meta era 30 e o sentido do indicador é maior, é melhor. Na simulação ele teve 24, o que elas fizeram? Né? Então, elas definiram qual seria, né, o resultado. Digamos, se, né, o N2 aqui, que é a simulação sobre a meta, for maior do que 1, é porque eu tive algo melhor do que a meta. E é maior, é melhor, vou levar a nota 100. Se não, eu vou levar, né, uma nota que é dada pela divisão da simulação pelo resultado. Tá? O Rodrigo já está avançando um pouco, né? Ele, além disso, está levando na diferença aqui, levando na exponencial, né? Que é o que a Adriana também pegou que ele estava fazendo. Bom, e quando eu tenho um indicador ao contrário, menor, melhor, aqui. A meta era 1%, a simulação deu 3%. Bom, o que eles fizeram? Né? Qual era a regra? Se a meta, né, digamos, se ao contrário, agora, se a simulação, né, dividido pelo M14 for maior do que 100, ele vai tirar olha os erros. Aqui não poderia ser 100, tem que estar ao contrário, né? Mas deveria aqui, né, ter uma nota menor do que 100, pode ser 0, pode ser 50%, né, porque está no sentido oposto, e aqui tinha que ser inverso, né, a meta dividido pelo resultado. Tá? É só para vocês cuidarem, né, esse tipo de estabelecimento. Outras formas que podem ser feitas, né, eu posso estabelecer uma regra. A meta é 30. Se eu tiver uma nota entre 0 a 10, eu vou ter digamos, um resultado de 0 a 10, eu vou dar uma nota de 20%. Se eu tiver de 10 a 20%, eu vou ter uma nota de 50%. Então, eu estabeleço uma regra, né, que vai me dar o quanto eu atingi ou não da meta, né, que é essa coluna aqui. Tá? Essa coluna aqui que é a utilizada para fazer a ponderação, né? Então, nesse caso aqui, no objetivo de aumentar o faturamento, eu tinha 2 indicadores, qual era o peso de cada um, a nota que eu tive em cada um, qual vai ser a representatividade, né, a nota ponderada aqui desse objetivo. Na perspectiva financeira, eu vou fazer a soma produto dos objetivos pelo peso de cada um dos objetivos. E assim vai, né? Domínio por domínio, a gente vai chegando no indicador global. Tá? Então, são formas, né? Cada um pode, né, ser criativo, cada grupo pode ser mais ou menos criativo em como estabelecer essas regras, mas discutam com o grupo, né? Algo que eu considero assim, bem importante e que tem muita aplicabilidade, né? Vocês vão fazer um exercício de trabalho de disciplina, mas extrapolem aí para os trabalhos de vocês, o quanto faz parte da nossa rotina, né? Lidar às vezes com várias medidas, várias medições, e aí, né? Onde é que elas nos levam? Então, um pouco da provocação que eu gosto bastante de trazer nessa aula é isso, né? Que sim, que a gente pode trabalhar para, né, direcionar dezenas de medidas em uma forma de analisar mais objetivamente, né, o desempenho, a performance de um negócio, de uma empresa, usando um pouco de forma cruzada o que a gente está estudando. Tá? Gente, perguntas, comentários? Nada, vão vir modelos fantásticos aí nos trabalhos de vocês. Então tá, se não tem, gente, esperamos que sim, eu também espero fortemente. Eu gosto que o Daniel fala comigo no chat sempre. Não me deixe sozinho.
Então tá, gente. Voltamos semana que vem com a nossa aula de EVA, né, que é uma das últimas aí do semestre. E não esqueçam aí que tá na finaleira, tá, gente? Logo a gente já tem o trabalho avaliativo, os trabalhos vocês têm que andar. Então agora, último mês aí de 2020/2 e nossas aulas online aqui, tá bem? Obrigada, então, bom final de semana para todo mundo e nos vemos semana que vem. Tchau, boa noite. Professora, boa noite. Tchau. Boa noite, prof.